Todo mundo sabe que a Indominus se livrou de certa forma do irmão, mas ninguém sabe o motivo, certo? Pois bem, o que poucos percebem é que o DNA dela carrega genes de uma espécie real, conhecida por apresentar comportamento agressivo contra membros da própria espécie. E hoje a gente vai descobrir se foi de fato o instinto, crueldade ou algo muito mais profundo que isso. E você já sabe, né? Já chega deixando o like e se inscreve aqui no canal se essa for a sua primeira vez por aqui. As pessoas costumam olhar para a Indominus e pensar nela como uma máquina de destruição sem cérebro nenhum. Só que na verdade ela é muito mais esperta do que parece. Uma prova disso é quando a Indominus chegou a enganar os humanos, fazendo todos acreditarem que ela havia escapado do recinto. Agora, o motivo de ela ter dado fim no próprio irmão geralmente é explicado como isso é coisa de um animal, né? Teve até uma fala quando o Masrani perguntam, não eram duas? E a Claire responde que a Indominus acabou comendo o irmão. Onde está o irmão? Ela comeu. Dizem que aconteceu por disputa de território, dominância e etc. Só que na verdade tudo é bem mais complexo do que isso. Existem camadas dentro dessa história que pouca gente comenta, mas pode ficar tranquilo porque a gente vai ver tudo isso agora. A Indominus Rex foi criada nos laboratórios Hammond lá em 2012, dentro das instalações de Jurassic World. O DNA dela era uma mistura maluca de vários dinossauros, Tiranossauro Rex, Carnotauro, Giganotossauro e entre outros. Mas tem dois em especial que eu quero destacar aqui dentro desse vídeo. O DNA de Velociraptor e o Majungasauro. E é claro que na natureza existem espécies que agem de forma extrema para sobreviver. É o instinto falando mais alto. É bem estranho pra gente, eu sei, mas é o ciclo natural das coisas. Só que tem um detalhe, a Indominus Rex não era um animal comum. A sua inteligência estava em outro nível. Vamos lembrar, galera, que estamos falando de um bicho que sabia que tinha um implante de rastreamento nas costas e simplesmente arrancou ele com as próprias garras. Impressiona também quando ela se camufla no meio do mato para fazer uma emboscada para a equipe de contenção. Ou seja, ela pensava antes de agir, não era movida apenas por um impulso agressivo. Tanto é que, a partir daqui, a coisa começa a ficar mais tensa. Afinal, a Indominus não eliminou o irmão logo ao nascer, né? Isso aconteceu depois, dentro do próprio confinamento. Então a gente já pode descartar a ideia de que ela agiu por instinto, porque foi uma escolha que a Indominus Rex fez. É importante ressaltar também que os primeiros anos da Indominus nunca foram mostrados em Jurassic World, mas dá pra imaginar o quão horrível deve ter sido a criação dela. Além disso, a Indominus Rex nunca chegou a ser colocada oficialmente no parque para exposição. Ela permaneceu isolada em um paddock separado, aguardando a avaliação dos investidores. O objetivo era determinar se a criatura seria realmente viável como uma nova grande atração do Jurassic World. Essa decisão fazia parte de uma estratégia comercial que já vinha sendo mostrada na franquia e que é reforçada em Jurassic World Rebirth. Assim como vimos lá, os híbridos foram desenvolvidos com a ideia de trazer algo novo ao público, já que os dinossauros tradicionais estavam começando a cair na rotina e perder o fator uau do parque. Ou seja, a Indominus não era apenas uma experiência científica, ela era o projeto que simbolizava a tentativa desesperada de revitalizar o interesse do público e impressionar os investidores. Mas o preço disso foi criar uma criatura isolada, incompreendida e que nunca teve a chance de conhecer o mundo para qual foi projetada. Eles tentaram criar uma criatura que chamasse mais atenção que o Tiranossauro Rex e por causa disso tiveram que dar traços para ela ser uma super predadora bem mais forte que o próprio Tiranossauro, fazendo com que tivesse essas habilidades únicas que nunca tínhamos visto ainda em tela. Porque pensa comigo, nascer dentro de um laboratório, presa num container apertado com o irmão, enquanto todos os outros bichos ao redor eram testados, usados como experimentos, e com ela não era diferente, né? O mundo da Indominus era bem frio, sem vida e sem família. Nenhum instinto de manada, nenhum afeto, nem cuidado. Ela tinha apenas o irmão ao lado dela nessa rotina de dor. Então, para uma criatura tão inteligente quanto a Indominus, aquilo não era apenas um laboratório. Era uma verdadeira prisão, um cativeiro. Todos os dias eram iguais, injeções, cortes, comida jogada, dormir e acordar, só para viver aquilo tudo de novo. Foi dito também pelo próprio Owen Grady no filme que a única relação boa que a criatura tinha era com o gancho que fornecia comida no paddock para ela e pro seu irmão. Então podemos imaginar que a forma que os dois eram alimentados desde o início foi sempre essa. Ou seja, isso já seria um inferno até para um animal comum. Imagine então para um dinossauro do nível da Indominus, com toda aquela inteligência
inteligência dela. Ela sabia exatamente que os humanos que estavam ali só queriam usar ela como cobaia. Tanto é que surge a seguinte questão: por que no meio de tudo isso ela atacaria e devoraria o próprio irmão? É claro que todas essas condições de estresse, os testes constantes e o isolamento podem ter levado a Indominus a cometer esse ato. Só que o verdadeiro motivo está escondido no DNA da Indominus Rex. Como já falei antes, grande parte da genética dela vem do Velociraptor, mas um outro nome que costuma passar desapercebido é o Majungasauro. Ele foi um terópode que viveu em Madagascar há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Ele media aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento e era considerado um dos maiores predadores de sua região. Os raptores, como muitos de vocês já sabem, são as estrelas da franquia Jurassic Park. Aparecem em quase todos os filmes e são muito rápidos, letais e extremamente inteligentes. Só que o detalhe é que o DNA deles deu a Indominus uma inteligência quase estratégica, capaz de planejar emboscadas, enganar humanos e até se comunicar de forma rudimentar. Ou seja, o lado raptor dela foi o que a tornou cerebral, consistente e muito racional. Mas existe uma diferença crucial nisso: os raptores sempre vivem em grupo. Eles têm uma matilha, uma hierarquia. Já Indominus nunca teve isso. Ela só tinha um irmão ao lado dela, mas sem nenhuma estrutura social. Nunca teve alguém que ensinasse ordem, nunca teve uma família de verdade. E é só esse detalhe que já muda completamente a forma como ela agia. Mas o outro lado da moeda vem do Majungasauro, e é aqui que a história muda completamente. Segundo os arquivos oficiais da Masrani Global, liberados na época do lançamento de Jurassic World em 2015, o Majungasauro Crenatissimus foi uma das espécies usadas na composição genética da Indominus. E esse dinossauro tem uma característica muito específica: ele é um dos poucos predadores pré-históricos comprovadamente conhecidos por atacar outros indivíduos da própria espécie. Fósseis que foram encontrados em Madagascar mostram marcas de dentes de Majungasauro em ossos de outros Majungasauros, um comportamento agressivo e territorial documentado em publicações paleontológicas e até citados no jogo de Jurassic World The Game. Ele é descrito como um predador que não hesita em confrontar os seus iguais. O comportamento hostil dentro da própria espécie já estava codificado no DNA da Indominus desde o nascimento. O que os cientistas do Jurassic World não esperavam era que esse traço herdado fosse amplificado pela inteligência do Velociraptor e pelo estresse extremo do confinamento. A Indominus não nasceu má, ela nasceu com uma predisposição genética para o conflito, herdada do próprio Majungasauro, e com a capacidade de raciocinar e agir de forma planejada, herdada dos raptores. Isso cria um paradoxo perigoso: uma criatura com instinto de predador social, mas criada totalmente isolada, sem hierarquia, sem matilha, sem vínculo. No segundo filme de Jurassic Park, tanto no livro quanto no filme, a gente vê os raptores brigando entre si, porque nasceram sem pais, sem regras, sem compaixão. Agora imagina esse mesmo cenário, só que dentro de um corpo híbrido, como o da Indominus, onde o lado raptor quer se conectar, mas o lado Majungasauro reage com violência. O resultado foi inevitável: dois indivíduos inteligentes, presos, privados de estímulos e tratados como cobaias. O DNA do Majungasauro empurrou um instinto de dominação ao limite, e o cérebro do raptor transformou esse instinto em uma decisão consciente. Para os humanos do parque, eles eram apenas números, máquinas e peças de laboratório, mas na realidade eram seres vivos, conscientes e geneticamente programados para não confiar em ninguém, nem mesmo em seus iguais. E quando essa instabilidade tomou conta da parte do cérebro que distingue o certo e o errado, bastou um gatilho para o desastre todo acontecer. Em um acesso de fúria, ou talvez da confusão mental causada pelo isolamento, a Indominus atacou e eliminou o próprio irmão. Só depois, quando o impulso passou, ela percebeu o que tinha feito. Tinha destruído o único ser que compartilhava sua dor, sua origem e até o destino dela. A partir daí, a história da Indominus só piorou. Sendo a única sobrevivente, tornou-se o centro de todos os testes e experiências, sem vínculo, sem empatia e com o DNA de um predador feito para dominar. A Indominus Rex se transformou na criação mais perigosa que o Jurassic World já teve. E bom, se o que eles queriam era um monstro, foi exatamente isso que eles conseguiram. E aí galera, depois de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Indominus Rex realmente finalizou o próprio irmão por influência do DNA do Majungasauro? Ou acredita que foi pura consequência do isolamento e dos experimentos? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Se curtiu essa análise e quer ver mais teorias sombrias e misteriosas do universo jurássico, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Toda semana tem conteúdo novo com curiosidades, comparações e histórias que vão surpreender até os fãs mais hardcore da franquia. Bom, vou ficando por aqui, fique com Deus, um beijo, é nóis e tchau!